Quando você ouve a palavra metamorfose, você pensa em mudança, transformação. Talvez você lembre da lagarta virando borboleta, talvez você lembre da música do Raul Seixas. Eu não sei vocês, mas essas eram as primeiras coisas que vinham à minha cabeça. E sempre que eu pensava em metamorfose, eu pensava em mudanças boas. Mas depois que eu li esse livro aqui pela primeira vez, lá em 2012, eu acabei perdendo um pouco isso de associar uma metamorfose sempre a mudanças boas. Porque a mudança, a metamorfose que acontece aqui nesse livro, ela não é muito agradável e ela é um tanto desesperadora. Então, depois que o Kafka entrou na minha vida, eu passei a ter uma outra visão sobre metamorfoses. Não que agora eu associe mudanças sempre a coisas ruins, não é isso. Mas eu passei a perceber como as mudanças podem carregar um peso, como pode ser extremamente difícil para a pessoa e para os outros ao redor lidarem com o inesperado. Então, aquelas mudanças que a gente já espera, que a gente planeja, que a gente luta por elas, a gente já tem certa ideia do que fazer. Mas e aquelas mudanças que a gente não estava esperando? Pode ser bem difícil lidar, né? E assusta. A gente sabe e espera que ocorram muitas mudanças durante a vida, com nós mesmos e com as outras pessoas, mas estar preparado para todas elas, aí já é outra história. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a metamorfose do Franz Kafka. Eu li 2 artigos que falam sobre essa história. Um deles está nesse livro aqui, Lição de Kafka, que foi escrito pelo Modesto Carone. O Modesto Carone é quem traduz os livros do Kafka, esses que saem pela Companhia das Letras, e ele é um grande estudioso das obras do Kafka. Aí ele escreveu esse livro aqui, que tem vários ensaios, e um deles fala especificamente sobre a metamorfose, que é o ensaio que se chama O Parasita da Família. E eu li também o ensaio que está nesse livro aqui, Lições de Literatura, que foi escrito pelo Vladimir Nabokov, ou Nabokov. Ele tem ensaios sobre diferentes autores, sobre diversos livros, e um deles é sobre a metamorfose do Kafka. Então, na minha fala, além de trazer o meu ponto de vista, eu vou falar um pouquinho também do que esses 2 autores falam sobre essa obra. A Metamorfose foi escrita em 1912 e publicada em 1915, e foi uma das obras do Kafka publicadas quando ele ainda estava vivo. Grande parte dos livros dele foram publicados póstumamente. O Kafka morreu jovem, aos 41 anos de idade, e tempos antes da sua morte, ele tinha feito um pedido para um amigo, que também era o seu testamenteiro, o Max Brod, que destruísse tudo que ele tivesse escrito que ainda não tivesse sido publicado. Felizmente, e desculpa Kafka por ficar feliz por você ter sido aí contrariado, mas felizmente esse seu amigo não atende a esse pedido, ele não vai destruir as obras do Kafka, e muitas delas que ainda não tinham sido publicadas quando ele ainda estava vivo, foram publicadas depois. Inclusive é esse seu amigo, Max Brod, que dá importância para os escritos do Kafka e os leva para a publicação, mesmo quando o Kafka ainda estava vivo. O Kafka não escrevia tanto com a intenção de publicar. Por mais que a literatura fosse sua grande paixão, a sua escrita ela é mais uma escrita de desabafo. Muitos até comentam que talvez seja esse o motivo dele ter tantas obras inacabadas, porque ele sentia necessidade de escrever algo, sentia necessidade de colocar aquilo para fora, aí ele começava a escrever, mas de repente ele já passava para um outro projeto, começava a escrever outra coisa e não terminava aqueles outros que ele já tinha começado. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. O que o Kafka faz nessa história é já começá-la com o clímax. O principal acontecimento da história, ele já joga na sua cara na primeira frase. Eu li esse livro pela primeira vez em 2012, reli agora em 2016, e o que eu digo pra vocês é que não é uma história difícil de ser lida, ele não faz uso de um vocabulário rebuscado, mas é uma história difícil de ser compreendida, de você conseguir entender tudo que essa história traz, todas as camadas. E é uma história que exerce um fascínio muito grande. Existem mais de 120 obras só analisando a metamorfose. Isso é uma informação que o Modesto Carone traz pra gente aqui nesse livro. E são estudos dos mais diversos, de caráter sociológico, filosófico, histórico, psicanalítico, e cada uma, ao seu modo, tentando entender a grande questão dessa história, que é a metamorfose de um homem em um inseto. O que isso quer dizer? Aí existem várias suposições e muito provavelmente você, quando lê, vai ter a sua. Sobre essas análises da metamorfose com esse caráter psicanalítico,
o Nabokov fala o seguinte: seus biógrafos freudianos alegam, por exemplo, que a metamorfose se baseia na complexa relação de Kafka com o pai e no sentimento de culpa que o acompanhou por toda a vida. Como aqui estou interessado em insetos e não em insultos, descarto essa idiotice. Eu nunca tinha lido nada do Nabokov e esse ensaio sobre a metamorfose foi a primeira coisa dele que eu li. E ele tem um jeito assim, meio petulante de escrever, sabe? Ele escreve meio que alfinetando. Uma questão que permeia um pouco essa história é qual seria esse inseto em que o Gregor é metamorfoseado. Em nenhum momento ele diz aqui qual inseto é esse, ele só diz que é um inseto e dá algumas características dele. Muitas pessoas acreditam ser uma barata. Aí o Nabokov vai falar um pouco sobre isso também aqui nesse ensaio. Ele diz que para ele não faz sentido nenhum que seja uma barata, que não é possível que seja uma barata e que esse inseto possivelmente é um besouro. Aí ele faz até um desenho aqui sobre como seria mais ou menos esse inseto. Eu não acho que descobrir qual é esse inseto em que o Gregor é metamorfoseado seja uma grande questão super importante. É um detalhe, né, que é curioso assim para algumas pessoas e ele vai falar um pouco sobre isso aqui nesse ensaio. Então aqui a gente conhece o Gregor Samsa, ele vive em Praga com os pais e com uma irmã mais nova. Uns anos antes, o pai do Gregor perdeu quase todo o dinheiro da família. Aí o Gregor passa a trabalhar como caixeiro viajante para um dos credores do seu pai, para ir saldando essa dívida e também para trazer dinheiro para o sustento da família. O Gregor é o único membro da família que trabalha, toda a renda familiar vem dele. Por conta de seu trabalho, o Gregor não passa muito tempo em casa, ele trabalha viajando, mas nesse dia fatídico ele tá lá no seu quarto dormindo. E aí quando o despertador toca para que ele comece mais um dia de trabalho, ele percebe que ele virou um inseto. E aí começa a sua jornada de angústia e sofrimento. Primeiro o Gregor pensa que aquilo logo vai passar, mas não passa. Não é um sonho ruim e já não é fácil para ele se aceitar naquela nova condição. Ele também tem que lidar com a reação das outras pessoas quando elas o descobrem daquele jeito. E a maioria delas reage da pior maneira possível. Enquanto eu estava lendo essa história e quando eu estava relendo também, eu ficava assim muito angustiada pelo Gregor. Ele levava a sua vida em função da sua família, ele estava em um emprego que ele não gostava, onde ele se sentia extremamente infeliz para saldar a dívida que era do pai e para ter dinheiro para manter ali toda a sua família. E depois que acontece essa metamorfose com ele, a família o enxerga apenas como um encosto. No início eles até têm o pensamento de isso logo vai passar e logo o Gregor vai voltar pra gente. Mas quando eles percebem que não tá passando, o que eles mais querem é se ver livres daquele problema. Aquela presença incômoda que o Gregor se tornou para eles. Para a família, o Gregor deixa de ser ele para se tornar isso. E o que é triste é que para o Gregor, ele continua sendo ele, só que com outra aparência. O seu eu humano não morre para ele, mas morre para as outras pessoas. Então sua consciência humana ainda existe, ele ainda se enxerga como o Gregor, mas como os outros não, isso vai o empurrando para o isolamento, para a solidão, e é triste acompanhar esse processo. E mesmo depois da metamorfose e da família o tratando como algo indesejado, o Gregor continua preocupado com a família. E ele fica pensando, e agora? Como é que eu vou fazer para ajudá-los estando nessas condições? E é interessante o que Modesto Carone traz aqui nesse ensaio, que ele diz que todo esse processo da metamorfose, o que vai acontecendo com o Gregor e até onde isso leva, é como se representasse finalmente a sua libertação. Antes, a família vivia parasitariamente às custas do Gregor. E agora que ele se torna um parasita e ele não pode mais contribuir ali financeiramente, a família o rejeita. Acontece uma inversão de papéis, mas a família responde a isso de uma forma muito negativa. Tem uma frase bem interessante sobre isso aqui nesse ensaio, que diz assim: a origem social do indivíduo, a família, revela-se no final como a força que o aniquila. Uma informação que tanto o Carone quanto o Nabokov trazem pra gente é que um dos escritores que mais influenciou o Kafka foi o Flaubert, que é o autor de Madame Bovary. Eu ainda não li nada do Flaubert, mas é dito que as escritas deles seguem mais ou menos a mesma forma, que é algo mais direto, mais preciso, mais objetivo. O Nabokov até fala aqui que é uma escrita sem a intrusão
dos sentimentos privados do autor. Aí é muito interessante quando a gente lê a análise do narrador que o Carone faz aqui no ensaio que está nesse livro. E a gente consegue perceber isso na escrita do Kafka. Aliás, o narrador é uma das coisas muito sensacionais aqui dessa história. Se você tiver a oportunidade de, depois de ler Metamorfose, ler esse ensaio aqui, eu recomendo muito. Porque ele vai em uns pontos da história que talvez a gente não se atente enquanto está lendo. E que, quando você repara neles, dão para a história assim, um significado muito maior. Ai, gente, achei maravilhoso o ensaio que o Carone escreveu sobre Metamorfose. Recomendo bastante que vocês corram atrás aqui desse livro. Então fica aqui a dica de um livro curto, rápido de ler, mas gigante nas ideias e em todas as reflexões que ele pode te trazer. Para minha segunda leitura, possivelmente ainda farei outras aí ao longo da vida, e também quero conhecer outras obras do Kafka, né? Além da Metamorfose, eu só li o Carta ao Pai. Se você já leu esse livro, me conta aí nos comentários o que é que você achou. Se tem uma outra obra do Kafka que você me recomenda, me deixa saber nos comentários também. Se tiver gostado, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os próximos. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!